Olá, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre o atendimento com crianças e da importância que é de darmos ouvido, atenção, acolhimento para as crianças, sejam as menores, né? E também as que estão aí já quase na pré-adolescência. Muitas vezes nós negligenciamos ou não damos a atenção devida aos problemas, né, das crianças, só que a maneira como elas vão enfrentar as situações, né, e os problemas delas agora na infância vai refletir também na vida adulta. E eles sofrem com isso, né? As situações, as questões que acontecem no dia a dia deles, na escola, né? Isso também traz um sofrimento para eles. E muitas vezes nós, né, até fazemos chacota, ou criticamos, ou dizemos que não é nada demais, não tem motivo deles estarem assim, e invalidamos as emoções das crianças, e aí elas vão, né, recalcando e achando que realmente não tem por que falar sobre o que está sentindo, e aí nós temos os adultos mal resolvidos, com falta de confiança, né? Então, realmente, quando você começa a dar atenção, ouvido, né, a gente se surpreende da riqueza das coisas que as crianças trazem para nós. E eu trago aqui um livro, Porque Vou à Terapia, que pode ajudar as crianças nessa compreensão, né, do que a criança vai fazer no atendimento. É da Marina Guzmão Caminha. E eu quero ler aqui com vocês e fazendo alguns comentários sobre esse livro que eu achei, né, muito interessante. Já trabalho com ele há algum tempo e ele é bem didático. Então, por que vou à terapia? Carla briga todos os dias com os familiares. Frederico chora sempre que inicia a aula. Paulinha não consegue dormir sozinha. Jonas sente dor de barriga quando tem provas na escola. O que essas crianças têm em comum? Cada uma delas está enfrentando o seu problema. Os problemas fazem parte da vida de todas as pessoas. A gente resolve um e daqui a pouco vai aparecer outro, né? Às vezes são probleminhas, às vezes são problemões, e às vezes as crianças conseguem resolver as suas questões sozinhas. Outras, elas vão precisar de um apoio, de um auxílio de familiares, professores e do terapeuta, né? E aí a gente pergunta para a criança: você já sentiu que tinha um problema tão, mas tão grande que não consegue resolvê-lo sozinho? E aí aparece um monstro, né, que realmente é pintado como um monstro esses problemas. Você já compartilhou com seus familiares, amigos, o que você está passando, o que você está sentindo, se eles conseguiriam te ajudar? Esse acaba sendo muitas vezes o momento que os nossos familiares vão procurar ajuda com um profissional. Ele é muito diferente de um amigo ou de uma amiga, né? Então aqui esclarece a diferença do profissional para uma outra amizade, para uma outra conversa informal. O profissional vai te ajudar nas suas emoções, seus pensamentos e nos seus comportamentos, que fazem com que você se preocupe menos, fique menos triste. E aí a gente faz a pergunta: qual foi o maior problema da sua vida até hoje? Aos poucos a gente aprende a transformar esses problemas grandes em problemas cada vez menores, até que eles vão diminuindo e que não vão interferir mais na sua vida. Às vezes eles não vão deixar de existir, mas a maneira como você vai olhar e vai enfrentá-los vai fazer toda a diferença. Você vai conseguir seguir com sua vida, né? Seguir com as suas questões, mesmo com a existência daquela questão, daquele problema ali. No início, o terapeuta é como um detetive e ele nos ajuda a investigar, né, as pistas, as evidências daquilo que está dentro de nós, porque às vezes nem nós sabemos exatamente o que está acontecendo, por que estamos assim, nunca paramos para pensar sobre o que estamos pensando, não é verdade? Então o terapeuta vai, né, buscar, te fazer perguntas para aguçar em você essa racionalidade sobre o que está acontecendo, sobre os fatos que ocorreram, a maneira como você está enxergando, como você está contando aquilo que aconteceu. Claro que nós vamos falar isso para as crianças numa linguagem que elas vão entender, né? O terapeuta de Carla usou uma pista muito eficaz para descobrir as suas emoções, os seus pensamentos. E a pista era
o seu comportamento. Seu comportamento vai dizer muito aí do que está, né, por trás, qual emoção e qual pensamento. Carla vinha brigando todos os dias com os pais e professores. E aí o terapeuta descobriu que ela carregava a raiva dentro de si. Conversando com a Carla, descobriram que a raiva ficava forte quando ela pensava que todos ao seu redor eram maus e queriam prejudicar. Olha o pensamento que estava atrelado a essa raiva. Com essa descoberta, Carla e seu terapeuta tinham um novo desafio: aprender a modificar esse pensamento. Nesse outro momento, o terapeuta fica parecido com o professor, que ele vai instruir ali de que forma que eu posso modificar esse pensamento para enfrentar esse problema, que é chamada psicoeducação, né, na TCC. Então, para que ela possa enfrentar essas batalhas, esses problemas grandes ou pequenos, as crianças precisam entender, né, o que são emoções, o que são pensamentos e o que são comportamentos, assim como os adultos também, né? E aí a gente começa pela emoção. É muito importante sentir a emoção, todas as emoções têm a sua função, têm a sua legitimidade, todas têm o seu lado positivo que nos ajuda. O medo, por exemplo, se nós não sentíssemos medo, nós poderíamos, né, entrar em situações perigosas, atravessar a rua sem olhar, e aí nós vamos falando todas as funções de cada emoção. Sobre a tristeza, o negócio é que nós não podemos ficar estacionados nessas emoções. Nós aprendemos com ela e seguimos em frente. Então, todas as pessoas sentem inúmeras emoções. O bebê, quando nasce, já sente ali a primeira emoção, que é o choro, né, o medo, a tristeza. E aí, à medida que a gente cresce, nós vamos aumentando a nossa bagagem aí de emoções e descobrindo outras e outras emoções. Passamos a sentir orgulho, preocupação, vergonha, ciúme. Algumas pessoas se envergonham por sentir emoções, acham que é errado, acham que é fraqueza, mas todas as emoções estão presentes e todos os seres humanos têm elas dentro de si. E quanto mais rápido a gente identifica e aprende a lidar com elas, mais saúde nós vamos ter, né? Então, a gente faz a outra pergunta: quais as principais emoções que você tem sentido ultimamente? A gente faz essa conversa aí. Conversar sobre as emoções, às vezes, nos ajuda muito a ter ideias, né, do que nós estamos sentindo e de encontrar maneiras de lidar com elas, certo? Aí a gente fala: você tem medo de quê? Você tem raiva de quê? Você fica triste por qual situação? Às vezes, quando sentimos uma emoção muito forte, o corpo vai dar sinais, né? Por exemplo, o medo, a ansiedade, o nosso coração vai acelerar, nossa pupila vai dilatar, as pernas tremem, a barriga fica estranha. Então, a gente fala para o paciente, né, que ele precisa identificar no seu corpo aquilo que está sentindo. E, por exemplo, Rafael, quando sente raiva, percebe que o seu corpo fica quente, as suas bochechas, a perna treme. A Aline, quando sente tristeza, percebe que os ombros ficam caídos, os olhos enchem de lágrima. Mas as emoções, os sentimentos, elas têm a ver com os nossos pensamentos, né? Porque são as emoções que vão dar voz àquilo que a gente está pensando. Por exemplo, quando estou com medo, na minha cabeça tem a figura aqui de um monstro, de um lobo, de um fantasma, e o meu pensamento está dizendo: tem algo perigoso aqui, estou correndo risco. E aí nós vamos fazendo esses links para as crianças perceberem. Por exemplo, Paulinha sente medo de escuro, porque o pensamento dela tem um fantasma aqui que pode me pegar. Se o pensamento dela disser que fantasmas não existem e a gente começar a enfraquecer esse pensamento e buscar evidências que comprovam que esse pensamento não é verdadeiro, né? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos enfraquecer esse pensamento e o medo perde sua voz. Então, o pensamento são as ideias que passam pela nossa cabeça. Essas ideias podem nos ajudar ou atrapalhar. E aí nós podemos, né, fazer esse exercício de pensamentos que ajudam e pensamentos que atrapalham, que serve para nós adultos também, né? Então a gente pede para o paciente mostrar
né? Aonde que ele sente cada emoção no seu corpo, né? A gente coloca a figura de um menininho, de uma menininha, e a gente pede para eles dividirem quais os pensamentos que me ajudam e quais que não ajudam. Por exemplo, pensamentos que ajudam. Sou divertido, sou amado, sou carinhoso, sou esforçado. Já os que não ajudam, sou chato, sou brigão, sou burro. Muitas vezes nós nos acostumamos, né, a ter aquela lente negativa, pessimista, sempre ver as coisas da mesma forma, na maneira como pensamos sobre nós, sobre as pessoas, sobre o mundo. Essas ideias fixas são as crenças, né, e muitas vezes são distorcidas. Então nós precisamos também mudar o foco, mudar a lente, mudar o óculos. Eu sempre trago óculos coloridos para trabalhar com as crianças, que elas precisam mudar a maneira de pensar, de ver as coisas. E aí a gente pergunta, quais os pensamentos que têm te ajudado e te atrapalhado? Bom, e assim nós vamos trabalhando com elas, que realmente percebam que muitas vezes estão usando a lente errada e que precisam mudar a sua maneira de pensar. Agora, veremos como isso pode influenciar nas nossas ações, no nosso comportamento final. Se Frederico está esperando a mãe buscá-lo na aula e pode ter pensamentos como, por exemplo, e se a minha mãe for acidentada, e se a minha mãe esquecer de mim, vou ficar aqui sozinho, vai ter emoções de tristeza, de medo, né? Então, esses pensamentos não ajudam, isso só vai fazer com que ele fique triste, comece a chorar. Ao contrário, ele pode pensar, a minha mãe está vindo, vai dar tudo certo, eu vou para casa, eu estou aqui numa escola, estou seguro, nada de mal vai acontecer comigo. E assim ele consegue ficar mais tranquilo e esperar a sua mãe. Então, realmente, a terapia nos ajuda a entender como nós sentimos, como nós nos comportamos e principalmente a modificar aquilo que não está legal. E o mais importante que eu queria dizer para vocês, pais, responsáveis, professores, é que escutem as crianças, escutem as suas questões, não menospreze, não invalide, né, aquilo que ela te traz, porque se você invalidar uma primeira vez, ele não vai, né, sentir abertura nem segurança para te contar outras coisas que acontecerem. Então, não deixe que esse vínculo se rompa, se quebre com um deboche, com uma risada, mas veja com muita seriedade e ajude, né, junto com ele a encontrar, ajude a sua criança a pensar em possíveis soluções mais saudáveis para ele. E assim essa criança ela vai crescer com essa mentalidade de que ela pode, né, pensar diferente, colocar um filtro alimentar sobre os pensamentos que estão atrapalhando e com certeza ter muito mais inteligência emocional. Um forte abraço!